Natsu fugir tem um amor impossível pra sua professora, mas se tentar superá-la sendo com seus amigos. Nessa saída ele encontra uma garota que o convida para fazer umas brincadeiras diferenciadas. O que Natsu não estava esperando é que seu pai já estava namorando a mãe dessas duas garotas, e agora elas se tornaram suas irmãs. Antes de nós começarmos o vídeo, já se inscreve no canal para me ajudar a bater a meta de 12 mil inscritos, e também deixe seu like, isso vai me ajudar muito. Sem mais delongas, bora pro recap! O anime começa da melhor maneira possível, onde vemos Natsu que acabou de dar uma brincada, e essa tinha sido a sua primeira vez. Um tempo depois ele foi para a casa de um amigo chamado Fumiya, e já sai pulando em cima dele. Natsu comenta que o corpo do garoto é macio, mas nem se compara à maciez de uma garota. É verdade. Fumiya, ao descobrir a verdade, acaba se assustando. Natsu conta como tinha acontecido aquilo. Ele fala que foi convidado para uma social, e assim os seus amigos começaram a falar que um dos professores é um safado, e do nada a professora Rina chega nesse e dá um tapa na bunda de um dos garotos. Depois que Rina foi embora, Natsu ficou triste. Um tempo depois o pessoal estava bebendo e eles começam a se apresentar um para o outro. Uma garota chamada Rui fala seu nome com uma cara de desânimo e chamou a atenção do prota. A garota sai para buscar uma bebida e Natsu vai atrás e a pergunta por que ela estava tão desanimada, e Rui fala que ela normalmente é desanimada mesmo. Natsu vê Rina em Rui e isso deixa ele envergonhado. Rui o convida para saírem juntos e os dois vão. De repente a garota fala para ele que queria pedir um favor. Rui acaba levando Natsu para sua casa e ele não está entendendo nada. Do nada Rui o pergunta se ele queria brincar com ela. Isso não é ideia não, ué. Natsu pergunta por que ela tinha escolhido ele, e ela fala que quer fazer aquilo para ganhar experiência. Ela fala que tinha escolhido ele porque claramente ele não tem experiência nesse assunto. Natsu, na tentativa de esquecer a professora, ele acaba brincando com ela. Depois do ato ele a pergunta como tinha sido, e Rui fala que simplesmente foi. Complicou. Ela sim fala que se eles se encontrarem novamente, eles vão agir como desconhecidos. Assim voltamos aos tempos atuais, onde Fumiya pergunta para seu amigo o porquê ele estava com tantas dúvidas. Natsu fala que no começo ele estava no êxtase. Porém, com o passar do tempo, ele começou a se perguntar se teria valido a pena perder sua virgindade dessa maneira. Porque no final das contas, ele estava apaixonado pela professora. Na escola, uns amigos de Natsu perguntam para uma garota onde ele estava. Porém, a garota não sabe. No terraço, ele estava escrevendo algo, até que a professora chega lá. Ela tenta ler o que ele estava escrevendo, porém, ele não deixa. Rina fala que deveria ter aproveitado para ler quando ela tinha achado as folhas que acabaram voando pelo vento. No dia seguinte, ele estava conversando com seus amigos. Um tempo depois, Natsu sobe no terraço novamente e acaba encontrando a professora. E a pergunta se tinha acontecido alguma coisa. E Rina estava chorando e ela fala que estava tudo bem. E Natsu fala que ele se preocupa com ela, por isso ele estava perguntando. Rina fala que ele é um bom garoto, porém ela fala aquela clássica frase, que aquilo era conversa de adulto. E Natsu fica bravo e fala que não é para ela tratá-lo como se fosse uma criança. Depois de uma breve discussão, Natsu vai para casa e assim vai para seu quarto pensar um pouco. E acaba se lembrando das duas garotas que ele já tinha tido algo a mais. Seu pai vai no quarto dele e fala que estava pensando em se casar novamente. E Natsu aceita numa boa e fala que já fazia 10 anos que a sua mãe tinha falecido. O pai dele fala que a mulher ia passar na casa deles daqui a pouco. De repente a campainha toca e eles vão atender. A mulher agradece pelo convite e chama suas filhas para entrarem. A hora que Natsu as vê, ele fica surpreso. A professora fala para sua mãe que Natsu é um aluno da escola que ela trabalhava. Depois desse choque, Natsu acaba desmaiando. Depois de um tempo, eles se sentam para conversar. E Natsu finge que não conhece a Rui, e ela também finge. A mulher se apresenta como Tachibana Tsukiko e ela estava namorando o papai. Natsu, como bom filho, acaba perguntando para a mulher o que ela tinha visto em seu pai. Tachibana fala que viu muitas coisas nele, mas em específico ela gostou da sinceridade do papai. Ela também fala que seu marido anterior tinha uma amante e assim abandonou, e isso deixou com muito ódio e também fez ela perder a confiança nos homens. Porém, papai tinha falado a seguinte frase: eu continuarei a apoiá-la para que o gelo do seu coração se derreta. E isso fez ela se apaixonar, e Natsu não está acreditando que o seu pai tinha falado aquilo. Rina começa a beber cerveja e Natsu vai no banheiro, e Rui vai atrás dele, e fica o esperando na porta. Rui pergunta se ele já sabia de tudo isso, e Natsu fala que foi uma surpresa para ele também. Rui fala que depois que os seus pais se divorciaram, a sua mãe começou a falar coisas ruins sobre seu pai, e ela não tinha gostado disso. Porém, desde que ela conheceu o papai, a sua mãe estava sempre de bom humor, e parecia estar aproveitando cada dia de sua vida. E por isso ela não queria tirar a felicidade de sua mãe por uma razão besta. Depois da janta, eles se despedem e os garotos vão embora. Os dois então vão lavar os pratos, e Natsu apoia seu pai nesse novo casamento. O papai também já tinha dado entrada em uma casa para eles se mudarem na próxima semana, e Natsu se assusta porque isso foi muito repentino. Um tempo depois, Natsu conta para seu amigo as novidades, e ele se assusta e comenta que Natsu tinha se tornado irmão da garota que ele fez umas brincadeiras diferenciadas e da professora, e Natsu confirma isso. Fumiya pergunta para Natsu se não era melhor ele desistir, já que
que quando a situação era entre professor e aluno já estava complicado, e agora que eles tinham virado uma família, ficou mais complicado ainda. Na casa nova, Natsu fala que a casa era bonita, e eles começam a descarregar o caminhão, e Hina chega perto dele e fala que elas já estão terminando de arrumar as coisas. Hina fala que o fato de estar ganhando um irmão mais novo era empolgante, já que ela poderia entrar no quarto dele e procurar aquelas revistas duvidosas. Suspeito! Rui chega em Natsu e manda ele esquecer que os dois tinham brincado, e era para ele parar de agir dessa forma estranha. Rui quer ajudar a fazer a comida, só que a sua mãe fala que é para ela ir tomar banho assim que a sua irmã sair. E Natsu acaba lembrando de uma coisa interessante. Entendeu, mano? Não. Hina acaba saindo do banho mostrando que não devia, e com isso se assusta. Ela se volta e veste uma roupa e vai à geladeira pegar uma bebida, e para isso ela dá uma empinada, se é que você me entende. E Natsu acaba olhando e comenta que com aquela roupa não tinha mudado nada. Mais tarde os pais da casa vão dormir, e Natsu ficou na sala sozinho, porém Hina estava lá dormindo e Natsu começa a olhar para ela, já que a roupa da garota não estava ajudando muito. Natsu resolve beijá-la, porém Rui acaba vendo a tentativa. A garota tem uma reação meio diferente, já que ela chuta sua irmã do sofá e a puxa para o quarto. Na manhã seguinte, Natsu está na sua cama e ele vê o horário e reclama pelo fato de não ter sido acordado. Na escola, um de seus amigos fala que é raro Natsu atrasar para chegar na escola, e o cabelo dele ainda estava todo bagunçado, até parece meu quando eu acordo. Um dos garotos fala que tinha uma nova aluna chegando, e o garoto ainda fala que ela é uma gata, assim eles resolvem ir conhecê-la, e ficam impressionados. Já Natsu fica assustado, porque a garota era sua nova irmã. Antes que ela falasse alguma besteira, Natsu a puxa para fora da sala para conversarem a sós. Natsu pergunta como eles iam esconder os acontecimentos, e Rui pergunta se ele está falando deles terem brincado e logo depois disso terem virado irmãos. Então eles combinam de manter tudo isso em segredo, e os amigos de Natsu já chegam nele fazendo perguntas. Um tempo depois ele estava andando e a sua nova irmã vem conversar com ele e reclama do seu cabelo. Natsu fala que não teve tempo, já que ele tinha acordado tarde. Hina fala que tinha pedido para sua irmã acordar Natsu, porém do jeito que a Rui chamou, nem eu acordaria. Porra! Tudo isso? Natsu pergunta se ela tinha contado para alguém que eles tinham virado irmãos, e ela fala que não contou para ninguém. Ele então a pergunta se ela se lembrava da noite de ontem, e ela pergunta se eles tinham se beijado, e ele fala que não. Hina fica aliviada e conta que uma vez ela bebeu uns goles a mais e acabou beijando uma amiga. Um tempo depois Natsu vai conversar com a sua irmã e a pergunta se ela estava almoçando sozinha, e a garota pergunta se ele viu algum problema nisso. E ele fala que não, e ele ainda fala que eles poderiam ao menos ser amigos. Natsu também a pergunta o motivo dela não ter sido convidada para almoçar com outras garotas. É assim vemos um flashback, onde Rui tinha sido deselegante com as garotas que tentaram conversar com ela. Voltando a falar do cabelo dele, Rui joga um produto e assim arruma o cabelo de Natsu. Ele fala para ela tomar mais cuidado sobre a maneira que ela conversa com as outras pessoas, senão ela nunca conseguiria ter um amigo. Rui fala que sempre foi assim, enquanto a sua irmã fazia amigos rapidamente, ela não conseguia. Assim Natsu resolve dar um treinamento para ela. Ele então começa a agir como se fosse uma amiga dela. Então ele é... E as duas iriam ter uma conversa normal. Enquanto os dois atuam, os alunos em volta estão só observando. Do nada, os dois começam a falar de cabaré e preços e tal, e assim o pessoal começa a rir. As garotas da sala chamam Rui para serem amigas, e ela fica feliz. Em casa, Natsu vai tomar banho. Depois de tirar suas vestimentas, ele vai entrar na banheira, porém Rui estava lá e os dois ficam com vergonha. Rui fala que estava tudo bem, já que Natsu já tinha visto ela daquele jeito. Isso não é ideia não, boy. Ele assim resolve voltar depois, e Rui o convida para entrar na banheira. Natsu recusa, só que ele tem um delírio muito louco, onde Rui sai da banheira e o chama para fazer aquilo de novo. Ih, rapaz. Então ele resolve entrar. Ainda bem. E os dois começam a conversar, e Rui começa a falar do quase beijo que Natsu tinha dado em Hina. E Rui pergunta se ele queria animar sua irmã, só que ele fica envergonhado e não responde. E pergunta se Hina estava passando por um momento difícil, só que Rui fala que como ele não sabe, então era para deixar quieto. Depois do banho, eles vão comer, e o pai da família fala que eles tinham um anúncio para fazer. Ele fala que ele e a sua esposa iam ao cartório hoje oficializar o casamento, e depois disso os dois iam sair a sós para jantarem, ou seja, a casa ficaria só com os 3 irmãos. Hina fala que como ela é uma adulta, ficaria tudo bem, e que hoje ela iria cozinhar para seus irmãos, e Natsu pensa sobre a comida da professora. Já na escola ele fica pensando se a professora era uma boa cozinheira. Em casa, Natsu fica impressionado e pergunta para Hina se ela tinha feito tudo aquilo, e ela fala que Rui tinha ajudado também. Natsu fala que está muito bom, e que Hina realmente pode fazer qualquer coisa, só que aquele prato tinha sido Rui quem fez, e ele pergunta o que Hina tinha feito, e Hina mostra para ele o que ela tinha feito. Hina começa a beber e fala que Natsu poderia contar com a ajuda dela.
dela e também lhe fazer alguma pergunta caso ele precisasse. Natsu pergunta se as coisas estavam indo bem com o namorado dela. Hina pergunta se Rui tinha falado alguma coisa. Natsu fala que ela não tinha falado nada e Hina manda ele não se preocupar com ela. Hina fala que Natsu estava muito fofo com aquele cabelo todo estrupiado e ela fala que tem inveja, já que o cabelo dela é super liso e fino. Do nada, Hina se desequilibra e ela está prestes a cair, só que Natsu a segura de uma maneira bem romântica. Só que Sarah acabou tocando. Depois de atender, Hina fala que vai sair para fora. Depois de 20 minutos, ele ainda estava esperando ela voltar. Gado demais! De repente ela volta e Hina está triste, só que ela fala que não tinha acontecido nada. A campainha começa a tocar e Hina fala que ele não precisava de atender a porta. Rui chega lá e pergunta qual era o problema e o porquê eles não atenderam a porta. Rui então abre a porta e era apenas os seus pais, e eles tinham trazido uma comida especial para eles comerem juntos. À noite, Natsu fica pensando no que tinha acontecido. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe seu like, isso vai me ajudar muito. E também comenta aqui embaixo se vocês querem a parte 2. Até o próximo vídeo, amo vocês, falou e fui!